Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão, um momento com Deus, um momento em que Deus fala aos nossos corações, em que ouvimos Sua palavra, em que ouvimos a Sua orientação e em que nós temos certeza de que Deus é o Deus da provisão, aquele que provê tudo para as nossas necessidades. E eu quero começar meditando com vocês na palavra que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Cada uma de vossas necessidades. Deus é o Deus da provisão. E para ser ainda mais claro com você, Deus é a fonte de toda provisão. Deus é fiel. Ele nos ama. Ele providencia tudo aquilo que eu e você precisamos para viver. Podemos sempre confiar na providência e na provisão de Deus. É Deus quem nos dá a vida, o alimento, o emprego, amigos. É Deus quem nos dá condições de vivermos uma vida digna. E é Deus, em Jesus, que nos providenciou a salvação. Então nós podemos concluir que Deus cuida de todas as criaturas da terra. E então, nele, nós podemos ter uma vida bem-sucedida. Você pode ter essa certeza, meu irmão, minha irmã. E uma vida bem-sucedida, ela não é somente resultado de sucesso financeiro, não é isso. Ela é resultado de uma vida de obediência a Deus, de fidelidade e de santidade. E como cristãos, nós podemos afirmar que nossas riquezas são e serão sempre intangíveis e nunca serão somente monetárias, mas sim uma vida de paz, de harmonia no lar, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida em que Deus responde ao nosso clamor, uma vida plena e abundante. A providência de Deus vai muito mais longe do que eu e você pensamos. Deus já nos providenciou a salvação através de Jesus. Ele nos dá alegria, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem para resistir ao pecado, para resistir todas as coisas ruins que acontecem no mundo. E Ele nos dá muitas bênçãos espirituais. A providência de Deus, ela cuida do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Apesar do mundo buscar a qualquer custo uma condição de estabilidade, de prosperidade, a verdade é que sempre haverá crises e tempos difíceis. E nós sabemos disso. Nós estamos preparados para isso. O desejo pelo prazer domina as ações do homem e afasta esse homem cada vez mais dos princípios da palavra de Deus. O torna ignorante na palavra, vai empurrando para as trevas, afastando da luz que é Jesus. Passar por dificuldades, por crises, por desafios, não são coisas que somente nós, cristãos do século 21, estamos passando. Mas grandes homens de Deus, ao longo de toda a história, passaram por momentos terríveis. Se nós abrirmos a Bíblia, nós podemos encontrar exemplos de vários homens que necessitaram da provisão de Deus ao longo da história. Nós vemos escrito em 2 Reis, no capítulo 4, ali nos mostra essa história que foi abundantemente marcada pelo poder de Deus na vida de Eliseu, o profeta. E então nós vemos ali naquela situação, junto com aquela viúva, nós vemos
as intervenções maravilhosas do poder de Deus e a sua abundância. Muitas vezes lemos assim e não nos damos conta do milagre que Deus fez ali, naquele lugar. Essa história conta o relato de uma viúva pobre, de um certo profeta. E a mulher vai até Eliseu, dizendo que por toda a sua vida o seu marido foi fiel ao Senhor, foi reto diante do Senhor, mas no momento em que ele morreu, o sustento da casa se foi. E com isso, as dívidas começaram. E dívidas e mais dívidas, e as dívidas cresceram e se multiplicaram a ponto dos credores ameaçaram de levar os seus 2 filhos como escravos para quitar essa dívida, esse débito que eles tinham. Mas se nós olhamos para as atitudes dessa mulher, ali naquele texto nós vamos aprender lições tão preciosas sobre como receber a provisão de Deus para as nossas vidas. E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que nós devemos procurar no lugar certo as pessoas para ajudar. Não perca seu tempo reclamando, murmurando e contando tudo o que se passa com a tua vida para todos que passam por ti. Não! Abra o teu coração somente diante de Deus e com pessoas de oração, profetas, pessoas cristãos maduros espirituais. Segunda lição, abrir seu coração. A mulher foi até o profeta e contou o seu problema, desabafou, relatou tudo o que estava passando naquela casa, abriu seu coração diante de Deus. Jesus sempre na sua trajetória perguntou aos oprimidos: o que queres que eu te faça? E assim, através dessa frase, nós podemos perceber que Deus realmente se interessa por nós, por nossas dificuldades, por cada um dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia das nossas vidas. E então, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, nós aprendemos a amá-lo ainda mais em tudo. E não ficar só valorizando aqueles itens que nós necessitamos. Então nós aprendemos que Jesus nos ama tanto e nós queremos estar em sua presença. Então as nossas necessidades já passam a ser necessidades espirituais, fome e sede da presença de Deus em nossas vidas. O material só já não nos preenche mais o vazio da nossa alma e nós começamos a compreender que o que mais nós precisamos é estar na presença de Deus. E Jesus fez isso. Ele nos ensinou a orar todos os dias, pedindo pão e o sustento de Deus. Amados, se nós seguimos ali a história, nós temos uma terceira lição. Todas as vasilhas que a mulher conseguiu ajuntar, levar para sua casa, foram cheias. Então nós podemos perceber que quando nós vemos o agir de Deus em nossas vidas, nós ficamos impressionados com o tamanho do poder de Deus sobre nós. Se paramos para analisar tudo que Deus já realizou em nossas vidas, nós vamos ficar perplexos. Então, meu amado, minha amada, enche teu coração de gratidão. Busque cada vez mais de Deus e saiba que Deus tem mais, muito mais, infinitamente mais para dar para a tua vida. Porque o nosso Deus não é um Deus limitado. O seu trono nunca será abalado e o seu poder jamais terá fim. Aleluia! A quarta lição que nós tiramos desse texto maravilhoso é contemplar o milagre. Imagina quando aquela mulher olhou para trás e viu o tanto de vasilhas que estavam naquela casa, cheias.
Você já parou para pensar? Você já se imaginou essa imagem? Nós podemos aprender a contemplar o milagre de Deus em nossas vidas. Às vezes eu e você, nessa correria do dia a dia, nessa agitação, nem percebemos o quanto Deus já tem operado em nossas vidas. Oh, aleluia! E com isso, cada dia mais nós podemos aprender a depender de Deus em tudo. Na área física, emocional, sentimental, na área espiritual, na área financeira, tudo que colocamos diante do Senhor e pedimos, segundo a sua palavra, tem resposta. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a acreditar no sustento do Senhor. Nós precisamos crer que a mão do Senhor está estendida sobre nós, que os seus olhos estão sobre os justos da terra e que jamais nós andamos sozinhos. Então, a partir de hoje, procure pessoas de Deus, abra seu coração diante do Senhor, ouça o que Deus te orienta a fazer, obedeça ao Senhor e contemple as maravilhas e testemunhe o seu milagre. Amém? Viver a provisão de Deus é estar nesses 3 princípios que nós falamos. Entregar a Deus as suas necessidades, confiar na provisão de Deus e descansar que o Senhor irá agir exatamente na hora certa. Amados, neste momento eu quero declarar na vida de cada um que me acompanha, segundo o que a Bíblia declara. Abra tuas mãos, recebe, levanta para o alto, põe a mão no teu coração. Não sei de que maneira você vai receber, mas eu quero declarar, como está escrito em Provérbios 3, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias dos teus rendimentos, e se encherão de fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares. Também quero declarar na vida de cada um de vocês exatamente o que está escrito em Jeremias 17. Bendito és tu, varão, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque este será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia! E eu quero mais uma vez repetir para você o que eu li no princípio, Filipenses 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Anota, guarda no teu coração. E eu quero concluir com mais um versículo que está em Êxodo. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Todas as enfermidades. Receba, meu irmão. Receba, receba. Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta todos nós, desde a maior até a menor das criaturas, por meio da sua providência santa e sábia, de acordo com a sua presciência infalível, para o louvor da sua glória, da sua misericórdia. Deus sempre cuida de você. O Brasil está cheio de pessoas com transtornos de aflição, de ansiedade, dúvidas e sofrimentos sem fim. São pessoas com medo do amanhã, são pessoas estranguladas com os problemas da vida. Mas alguém já disse, a preocupação é como uma cadeira de balanço. Mantém você ocupado o tempo todo,
porém não te leva a lugar nenhum. Quando dizemos que Deus é providente, significa dizer que Ele cuida, que Ele governa e que Ele sustenta todas as coisas. Paulo diz que o Senhor vem com todo o sustento para suprir cada uma das nossas necessidades. Observe que Deus não está dizendo que Ele vai dar todas as coisas que nós desejamos, mas sim todas as coisas que realmente nós necessitamos e são indispensáveis para a nossa vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, conhecer o caráter providente de Deus é um excelente remédio para a cura dos problemas que nos afligem no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, na igreja, nos nossos sentimentos, em tudo. Crer na ação providencial de Deus é um bálsamo e também um descanso para as nossas almas cansadas. Davi, lá no Salmo 34, ele dá um grande testemunho de sua confiança na providência de Deus. Ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, quais são as suas lutas? Quais são os seus temores? O que está roubando a sua alegria e a sua paz por esses dias? Nesse momento, meu irmão, minha irmã, anota num lugar. Coloca tudo diante do Senhor. Coloca ali a massa e nós declaramos que é a mão do Senhor te livrando, te curando, te sarando, provendo na tua vida. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Faça um ato profético e creia. Creia sem duvidar. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, experimente. Porque os propósitos soberanos e infalíveis de Deus nos dão coragem, nos dão liberdade para sonhar, para fazer planos, trabalhar bastante, ter sucesso e buscar a sua face constantemente. E então, se nós cremos nisso, podemos responder a pergunta que o apóstolo Paulo fez aos romanos. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Aleluia, aleluia. Sim, Ele dará. No monte do Senhor se providenciará. No monte do Senhor se providenciará todas as tuas necessidades. Jeová Jiré providenciará. O Senhor da providência está trabalhando por ti. Amém?